Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. A igreja hoje celebra a memória de São João Paulo II, que é uma memória facultativa. O texto do Santo Evangelho proposto para a nossa liturgia é de Lucas, capítulo 12, versículos 39 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, ontem, vocês recordam, Jesus nos ofereceu a primeira parábola desta série sobre a vigilância. Tende os rins cingidos e a lâmpada acesa. É assim que o cristão deve esperar a vinda do seu Senhor. Versículos 35 a 38. Uma espera operosa, dinâmica e ativa. Hoje, Jesus nos oferece duas parábolas. A parábola do dono da casa e do ladrão, versículos 39 e 40. E a parábola do administrador, versículos 41 até o versículo 48. Ou pelo menos até o versículo 46, porque o 47 e o 48 são como que uma conclusão das parábolas. A temática em torno da qual giram estas parábolas é a temática da parousia e a vigilância do cristão em preparação à parousia. A palavra parousia significa a vinda, a visita, a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo como juiz dos vivos e dos mortos. Pois bem, a primeira parábola de hoje, versículos 39 e 40. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão.
Ora, o discípulo de Jesus não deve ignorar a hora. A hora é hoje, é agora. Por isso, o discípulo do Senhor deve sempre estar pronto, sempre estar preparado. Como disse ontem, a partir de uma espera dinâmica, ativa, marcada pela oração, pela prática da caridade, pela prática do bem. Uma espera dinâmica e operosa. A segunda parábola que Jesus conta é do dono da casa que não sabe a hora em que o ladrão quer roubar a sua casa. Na verdade, o centro da segunda parábola é a atitude do dono da casa. Ele é que deve vigiar para que não seja pego de surpresa. A comparação com o ladrão já levou os exegetas a escreverem muitas páginas. Se nós pensarmos que é meramente uma comparação com o modo de agir do ladrão, que ele age de modo furtivo, inesperado, inaudito, não se sabe a hora em que o ladrão vai roubar. Então, é uma possibilidade. Desse ponto de vista, ninguém conhece a hora em que o ladrão vai arrombar a casa. Isto é uma comparação com a vinda do Filho do Homem, já que nós não conhecemos a hora em que virá o Filho do Homem na parousia. Alguns exegetas, alguns teólogos biblistas, interpretam o ladrão como sendo o inimigo do reino de Deus, isto é, Satanás, que quer exatamente roubar a casa, os dons, aquilo que Deus nos ofereceu, destruir a nossa vida espiritual, a nossa vida eclesial, a nossa vida missionária. Tudo indica que no contexto é preferível a primeira interpretação. A comparação de Jesus somente com o modo como age o ladrão. Desta mesma forma, inesperadamente virá o Filho do Homem. Em todo caso, não faz mal pensar também na segunda possibilidade. O ladrão como esse mistério do mal que quer roubar os dons, os valores, os bens que Deus nos oferece, que quer destruir a nossa vida espiritual, pastoral, missionária, o engajamento, a nossa participação na comunidade eclesial. Por isso devemos sempre estar atentos com a atuação deste ladrão, semelhante ao mistério do antirreino. Bom, a terceira parábola começa com uma pergunta de Pedro. Pedro pergunta: Senhor, tu contas esta história para nós ou para todos? Para nós significa para os apóstolos ou para todos os discípulos? Jesus responde de modo meio esquisito. Ele responde com uma pergunta retórica. Depois, ele abre duas possibilidades. Qual é o administrador fiel, prudente, sensato que o Senhor vai colocar à frente de sua casa? Então, um administrador bom, fiel, prudente, colocado à frente da casa do Senhor para cuidar dos servos, para alimentá-los, para cuidar deles, cuidar de todos. Os apóstolos, aqueles que têm papel de liderança no reino de Deus, na igreja, devem ser como bons administradores, bons pastores, que cuidam dos servos, cuidam de todos aqueles que fazem parte da grande família dos filhos e filhas de Deus. Cuidar. Essa é a nossa grande tarefa como ministros, como bispos, presbíteros, diáconos, que temos o ministério ordenado. A nossa tarefa, de algum modo, também é cuidar de todos os servos e servas, leigos e leigas, religiosos, religiosas. O bispo também tem a tarefa de cuidar dos presbíteros. Cuidar. Bom administrador,
fiel e prudente que toma conta de fato da casa em função da vida. Por outro lado, há uma outra possibilidade. O Senhor está demorando a voltar. É a chamada posticipação, o adiamento da parousia. O Senhor está demorando a voltar e aí aquele administrador começa a espancar, usar de violência, começa exatamente a comer, beber e embriagar-se e a tratar mal todo mundo. Violência, aproveitando-se da comida, da bebida, embriagando-se, sendo mau testemunho no seio da comunidade. Como é triste quando numa comunidade eclesial o responsável pela comunidade, o padre, o pároco, trata mal o seu povo, é agressivo, é violento. Como é triste quando numa diocese nós, bispos, perdemos a mão e não temos a responsabilidade e a fineza com o nosso ministério. Doçura, bondade, docilidade, tratar bem as pessoas, escutá-las, sermos corteses, polidos, é o mínimo e é o fundamental, é o mínimo. O povo, na verdade, não quer muito, o povo quer ser amado, bem tratado, escutado. Que Deus então nos dê a graça, a nós que somos administradores, conforme a parábola diz, a nós que temos esse papel tão importante de guiar uma comunidade eclesial, que nós tenhamos a doçura do Cristo bom pastor. Finalmente, nos versículos 47 e 48, aqui temos a conclusão do bloco. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Que o Senhor, na parousia, quando ele voltar como juiz e senhor dos vivos e dos mortos, nos encontre cuidando bem do seu povo santo. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.